Was é usado com she, he, it e I. Ela estava estudando. She was studying. Ele era professor. He was a teacher. Ele era bonito. It was beautiful. Eu estava estudando. I was working. Então, was é usado com she, he, it e I. Na primeira frase foi usado com she. Ela estava. She was. Na segunda frase foi usada com he. Ele era. He was. Na terceira frase foi usada com it. Ele era. It was. E na quarta frase foi usada com I. Eu estava. I was. Was significa era e significa estava. E é conjugado com she, he, it e I. Então, nessa frase que eu falei, ela estava, she was, o mesmo she was que significou ela estava, significa também ela era. Nessa frase que eu falei, ele era, he was, o mesmo he was que significou ele era, significa também ele estava. Nessa frase, it was, que significou ele era, o mesmo it was, que significou ele era, significa também ele estava. Nessa frase, que I was significou eu estava, o mesmo I was, que significou eu estava, significa também eu era. Então, was é conjugado com she, he, it e I. Nessa frase número 1, eu falei, ela estava estudando. Se eu fosse falar, ela era professora, eu falaria she was a teacher, manteria o mesmo was. Nessa frase que eu falei, ele era professor, he was a teacher. Se eu falasse, ele estava vindo, eu manteria o mesmo he was coming. Ele era bonito, eu traduzir com it was, ele era. Se eu fosse falar, ele estava aqui, eu manteria o mesmo it was. Então, it was here. Nessa frase, eu estava trabalhando. Se eu falasse, eu era um bom aluno, eu manteria o mesmo I was. I was a good student. Então, was significa era ou estava e é conjugado com she, he, it e I. Nessa frase, primeira frase, foi conjugado com she, nessa segunda com he, nessa terceira com it e nessa quarta com I. Então, was significa era ou estava e é conjugado somente com esses 4 pronomes. She, he, it e I. Então, até mais. Encerramos esta videoaula. Até mais. See you later.